Escola São Francisco de Assis e Ótica Pupila oferecem a voz do pastor com Dom Jacinto Bergman, arcebispo metropolitano. Queridos irmãos e queridas irmãs da Arquidiocese de Pelotas, estamos iniciando o nosso encontro semanal com o programa A Voz do Pastor através da Rádio Universidade. Obrigado, Senhor, por este encontro. Como pastor, tenho a graça de poder falar a todas as ovelhas da nossa igreja local de Pelotas, a nossa Arquidiocese de Pelotas. É importante que sempre tenhamos presente: a Arquidiocese de Pelotas somos cada um de nós, cada uma de nós. Nós, batizados e batizadas, somos a Arquidiocese de Pelotas. Evangelho do quinto domingo da Páscoa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Dom Jacinto reflete a palavra de Deus do final de semana, comentando o Evangelho do quinto domingo da Páscoa. A fé cristã baseia-se na íntima comunhão com Jesus ressuscitado. Entretanto, não se trata de uma comunhão abstrata, mas sim de uma comunhão existencial, capaz de transformar a vida humana. Assim como a comunhão com o Pai atinge a totalidade do ser de Jesus, do mesmo modo a comunhão com Jesus tende a atingir a totalidade do ser da pessoa de fé e transformá-la em manifestação do ressuscitado. Sem este enraizamento em Jesus ressuscitado, torna-se impossível pautar a vida pelo projeto de Deus e produzir os frutos esperados por Ele. Está fadado à esterilidade e a produzir frutos imprestáveis quem declara a própria autonomia e toma um caminho que prescinde de Jesus. Pelo contrário,
Quem se coloca na dependência de Jesus e permite que a vida provinda dele perpasse todo o seu ser, estará em condições de viver amor autêntico e fazer multiplicar as obras de justiça. O permanecer unido ao ressuscitado provém de uma opção pessoal. Por isso, quem se diz unido a Jesus sem dar os frutos esperados, será cortado e lançado fora. Quem se diz discípulo de Jesus por mera formalidade e não assume as consequências desta opção, será afastado da presença dele. Quem produz os frutos desejados será levado a produzi-los sempre mais. Dom Jacinto traz presente sua mensagem de pastor. Nós, logo mais, na próxima semana, estamos comemorando o Dia do Trabalho, no dia 1º de maio. Por isso também a minha reflexão de pastor vai girar em torno do Dia do Trabalho, em torno do trabalhador. O desemprego é atualmente um dos mais graves problemas sociais que o Brasil enfrenta, agravados pela crise econômica e política. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram que o país registrou 13,1 milhões de brasileiros desempregados. Os dados são referentes ao trimestre terminado em fevereiro de 2018 e fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Ainda segundo a pesquisa, apesar de a economia estar dando sinais de melhora, inclusive com a abertura de postos de trabalho, 12,6% da força de trabalho do país está em busca de trabalho, ou seja, pessoas que tomaram alguma providência para procurar trabalho. Oficialmente, desempregado é aquela pessoa que procura trabalho e não encontra. A falta de emprego tem causado muitos danos sociais, como a perda de qualidade de vida e a capacidade de sustento da família, e passa a não produzir. Muitas vezes, para sobreviver, o trabalhador se sujeita a um emprego informal, sem qualquer direito trabalhista. Enfrentar essa difícil situação do desemprego sem perder a esperança não é tarefa fácil, mas é preciso ter uma coragem que vem da fé. A fé em Jesus e as lições do Mestre são decisivas para que não haja desânimo diante dos mais adversos cenários, o que inclui a atual situação do desemprego. Mas a fé e a esperança constituem justamente o ponto de partida para que o ser humano consiga se reerguer e encontrar novas oportunidades. O Brasil pode ser um país mais justo, fraterno e solidário, mas para isso necessita de uma profunda reforma cidadã. O povo brasileiro é guardião de muitas riquezas naturais, históricas, culturais, a religiosidade, entre tantas outras, que é preciso, com urgência, agir para fazer chegar um tempo novo. Isso significa exercer a cidadania,
a partir de valores inegociáveis, que levem todos à busca pelo bem comum. Os brasileiros poderão fazer escolhas mais acertadas em momentos decisivos, a exemplo do período eleitoral que se aproxima. É preciso estar atento para escolher líderes qualificados, servidores do povo. Muita atenção também para identificar quem dedica-se apenas a interesses partidários ou de pequenos grupos privilegiados, preocupados apenas em acumular riquezas e vantagens. Diante desse drama do desemprego, o que dizer a tantas pessoas que não conseguem emprego diante da situação atual do país? Não percamos a esperança e não desanimemos. A vida pode apresentar obstáculos, mas com fé, dedicação e coragem podemos superá-los. O trabalho digno é fundamental para o ser humano, caminho para o desenvolvimento social. É compromisso cristão trabalhar para que todos tenham uma vida digna, reconhecendo que cada pessoa é filho e filha de Deus. Por isso mesmo, os brasileiros são convocados a exercer bem a cidadania, para que tenhamos, em futuro breve, um país que ofereça mais oportunidades para todos. Dom Jacinto comenta algo do que aconteceu na igreja no Brasil e no mundo. Duas notícias que vêm da igreja espalhada pelo mundo. Primeira notícia: Colômbia, Papa envia mensagem ao Fórum Mundial Cristão. O Papa Francisco enviou uma mensagem ao terceiro Fórum Mundial Cristão, que iniciou na última terça-feira, dia 24 de abril, e se concluiu ontem, sexta-feira, dia 27 de abril, em Bogotá, na Colômbia. Na carta que foi lida durante o terceiro dia do Fórum Mundial Cristão, o Papa Francisco saúdou os representantes de igrejas cristãs de diferentes continentes, sublinhando que o encontro é uma ocasião para avançar nos desafios atuais de forma inovadora e renovada a partir da promoção da solidariedade e da colaboração cristã. Uno-me a vocês na ação de graças a Deus Todo-Poderoso por esta ocasião, pois o Fórum é uma oportunidade cheia de graça para que os representantes de várias comunidades cristãs se reúnam como irmãos e irmãs, caminhando rumo ao cumprimento da oração de Jesus, que todos sejam um, para que o mundo creia. Assim afirmou Francisco na carta. Segunda notícia: Santuário do Divino Amor acolhe Papa Francisco, que inaugura mês mariano. O Papa Francisco visitará na próxima terça-feira, 1º de maio, o Santuário de Nossa Senhora do Divino Amor, situado no bairro Castel di Leva, em Roma, onde fará a oração do Rosário às 17 horas. O Santo Padre será acolhido pelo vigário do Papa para a Diocese de Roma, D. Ângelo de Donatis, pelo Bispo Auxiliar do Setor Sul, D. Paolo Logidice, pelos presidentes dos Oblatos Filhos do Divino Amor, Monsenhor Enrico Ferotti, pelo diretor do Santuário, Padre Luciano Chagas Costa, pelo pároco, Padre John Harry Bermejo Sanches, pelo reitor do Seminário de Nossa Senhora do Divino Amor, Padre Vincent Palipadan, e pelas congregações religiosas dos Oblatos Filhos e Filhas de Nossa Senhora do Divino Amor.
O pontífice rezará o rosário no santuário antigo, diante da imagem de Nossa Senhora dos Milagres e inaugurando o mês mariano. O Papa Francisco rezará de modo especial pela paz no mundo e na Síria. Dom Jacinto comunica o que vai acontecer na próxima semana na Arquidiocese de Pelotas. Vamos para algumas notícias e atividades da nossa igreja local de Pelotas, a Arquidiocese de Pelotas. Começando com a atividade no dia de amanhã, domingo. Nós teremos, como está previsto no Plano Pastoral Arquidiocesano 2018, tendo como prioridade pastoral sermos Casa do Pão, realizar o grande encontro arquidiocesano dos CPPs, das coordenações das EPAMPs, das coordenações paroquiais da Pastoral do Dízimo e Missionários do Dízimo, das coordenações paroquiais do setor de animação bíblico-catequética e dos catequistas, dos grupos de jovens paroquiais e de movimentos, para, nesse encontro de reflexão, fazemos uma reflexão e também a vivência dos passos da iniciação à vida cristã, em vista de leigos iniciados e comprometidos em Jesus Cristo. Portanto, no dia de amanhã, dia 29 de abril, domingo, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, teremos esse encontro de reflexão sobre os passos da iniciação à vida cristã para a vivência desses mesmos passos. Iniciará esse encontro às 8h30 e vai até a conclusão do encontro com a missa no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, iniciando-a às 15 horas. É um encontro muito importante porque, a partir do Concílio Vaticano II, sentimos cada vez mais que devemos assumir corajosamente a iniciação à vida cristã. Também a mudança de época que vivemos está nos forçando, como quase a única saída de evangelização, a abraçarmos a iniciação à vida cristã, passarmos de uma cristandade para um processo de cristianismo. Uma outra atividade da qual eu vou participar pessoalmente, mas também membros da coordenação arquidiocesana para a animação bíblica catequética, é a reunião das coordenações diocesanas para a animação bíblico-catequética do Regional Sul 3 da CNBB. Essa reunião será na próxima semana, mais precisamente nos dias 2 e 3 de maio, em Porto Alegre. Também gostaria de chamar a atenção para uma outra atividade que temos para o dia 8 de maio. Não nessa semana que está entrando, mas na outra semana, dia 8 de maio, teremos um encontro dos presbíteros da Arquidiocese, mas também dos responsáveis pela administração, economia e contabilidade nas nossas paróquias e capelanias. Já no ano passado, realizamos encontros para juntos pensarmos a administração, a economia e a contabilidade das paróquias e da Arquidiocese. E esses encontros foram muito bons e com frutos bem positivos. Por isso, nesse ano, vamos voltar a realizar esses encontros e
o primeiro encontro será, portanto, dia 8 de maio, a partir das 9 horas, no CADAS, Centro Arquidiocesano Dom Antônio Zátera. Portanto, os participantes serão todos os presbíteros, párocos, vigários paroquiais, capelães, etc., e os responsáveis pela administração, economia, contabilidade das paróquias e capelanias. A legislação atual, a situação econômica, a transparência contábil, a ética cristã, enfim, tudo urge para que tenhamos linguagem e postura comuns. Por isso, essas reuniões acontecem para podermos conversar sobre essa situação econômica tão importante, né, para cumprirmos também a legislação atual, termos também a transparência contábil, enfim, a ética cristã. E, por fim, ainda gostaria de chamar a atenção que estamos na nossa Arquidiocese de Pelotas, concretizando o projeto Ação Evangelizadora, cada comunidade uma nova vocação. Esse projeto Ação Evangelizadora, cada comunidade uma nova vocação, é um projeto que foi assumido pelos Regionais Sul 2, que abrange o estado do Paraná, o Regional Sul 3, que abrange o estado do Rio Grande do Sul, e também o Regional Sul 4, que abrange o estado de Santa Catarina. Esse projeto, chamado Ação Evangelizadora, cada comunidade uma nova missão, tem como objetivo nós trabalharmos mais e mais para termos mais e mais também vocações sacerdotais, vocações consagradas e vocações leigas. Chegamos ao final do nosso programa, A Voz do Pastor, pela Rádio Universidade. Não esqueçamos do compromisso concreto da 32ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe. O compromisso concreto assumido foi celebrar o meu dia do batismo em comunidade. Cada vez mais precisamos valorizar esse dia do batismo e celebrá-lo em comunidade, para que possamos realmente nos dar conta de que foi o grande dia, para não dizer o maior dia da nossa vida, porque no dia do batismo nós, de fato, nascemos para Deus. Portanto, nos tornamos filhos e filhas de Deus, e com isso nós assumimos a vida eterna. Como é importante saber celebrar esse dia. Se já celebramos o dia do batismo físico, isto é, quando nascemos para essa vida, tão importante, para não dizer mais importante, é celebrar o dia do batismo quando nascemos para a vida eterna. Portanto, esse compromisso concreto que assumimos na 32ª Romaria, celebrar o meu dia do batismo em comunidade. Agradeço a Deus por ter podido estar com todos e todas neste programa A Voz do Pastor, pela Rádio Universidade. E a todos e a todas invoco a bênção do nosso Deus, a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dom Jacinto Bergman apresentou A Voz do Pastor, um oferecimento Escola São Francisco de Assis, uma escola da Rede Franciscana de Educação, Rua Almirante Barroso, 1692. E Ótica Pupila, no calçadão da Andrade Neves, esquina Neto, e no Shopping Pelotas.